Quarto domingo do mês de agosto, dia 26, para que você abra lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7 da Palavra do Pai, nesta manhã. Lucas 7, verso 31 ao 37. É um texto que fala de um milagre do Senhor Jesus. Entre muitos que ele realizou, o texto narra mais um milagre realizado pelo Mestre. Lucas 7, verso 31 ao 37, se você localizou, diga amém. E aquele que não localizou, diga misericórdia, Senhor. E uma alma caridosa estará ao seu lado, te ajudando a encontrar esse texto. Ou um irmão estará emprestando a Bíblia para você. Diz assim a palavra do Pai: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e... Perdão. Deve ser emoção. Deve ser emoção. E é mesmo, porque eu errei ali. Eu estava lendo certo, eu disse o livro errado. É o Marcos mesmo. É o Marcos, tudo. Marcos 7, 31, 37, só que eu falei Lucas. Deve ser porque eu pensei no meu filho, né? Talvez. Vamos ver. É o Marcos 7, sim, 31, 37, eu errei o livro. Tá? Então vamos lá, Marcos capítulo 7, 31 a 37, a cura de um surdo e gago. É esse o texto. Eu não vou dizer que eu estava testando vocês, porque eu errei mesmo. Se eu sou outro, dizia logo, não, estou testando vocês. Eu errei mesmo, errei o livro. Escrevi errado aqui o livro no meu esboço. Vamos lá então, diz assim, agora, né? De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos, ele tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra em Marcos 7, 31 ao 37. A igreja pode tomar assento em o nome do Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez no culto a Ti realizado na Tua casa, neste domingo, estamos orando, levantando preces, orações. Neste momento, queremos orar pela iluminação da Tua palavra sobre os corações do povo que aqui se encontra na Tua casa, que mesmo com o tempo de chuva fina e de frio, os irmãos se levantaram, ó Pai, tomaram o seu café, se arrumaram e vieram para a sua casa, e aqui estão, glorificando o Teu nome. De forma, Senhor Deus, que em o nome de Jesus, Te rogamos, Pai, revela-nos, ó Pai amado, o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã de domingo, através da ação e unção do Espírito Santo na vida de cada pessoa que está colocada neste templo, nesta manhã. Usa-me, Senhor Deus, como Teu instrumento,
para trazer tua palavra. Que eu faça, Senhor Deus, como João Batista ensinou didaticamente para nós. Importante que ele cresça, Jesus, e que ele, João, diminuísse. Da mesma forma, Pai amado, que seja o Senhor a falar e não o homem. Que seja o Senhor a proferir as palavras santas e não o homem. Que seja o Senhor, Pai amado, a falar o coração de cada pessoa que está aqui, para que haja edificação. Em outras palavras, para que o povo se alimente da sua palavra, e uma vez alimentada da sua palavra, a fé que está em nós, que o Senhor colocou, cresça cada vez mais, através da instrução, aprendizado da tua palavra, e verificando aquilo que o Senhor faz, que o Senhor fez, e o que o Senhor pode fazer. Ser conosco, Pai, porque reconhecemos que não somos nada, somos pecadores, Senhor Deus, ainda que remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, somos pecadores, e alguns aqui que estão aqui colocados, ó Pai amado, nos visitando, talvez nem batizados sejam, mas estão aqui, estão com o teu povo, estão ouvindo a tua voz. Guarda-nos em o nome de Jesus, porque não somos merecedores da tua misericórdia, da tua graça, como o Senhor deu para nós, através da morte do teu Filho Jesus, na cruz do Calvário. Sê conosco, Senhor, em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. No texto em exposição, no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é um evangelho conhecido como o Evangelho dos Milagres, né? Muitos milagres. É um evangelho mais conciso, mais resumido, mas apresenta muitos milagres do Senhor Jesus Cristo para nós. E no texto em exposição de Marcos 7, 31 ao 37, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma das coisas que mais ele amava fazer, e o que mais ele amava Daniel, Jesus Cristo, fazer. Ele amava levar a intervenção divina para aquelas pessoas que estavam precisando urgentemente do socorro de Deus. Jesus amava levar a intervenção divina para as pessoas que estavam precisando urgentemente do socorro de Deus. Ele estava na região de Decápolis, conhecida essa região como Decápolis, porque ali tinha, como o próprio nome já indica, ali havia 10 cidades reunidas. E ali nessa região de Decápolis, onde tinha 10 cidades reunidas, uma região extensa com 10 cidades, trouxeram-lhe um homem que era surdo, e que a Bíblia fala para nós aqui, versículo 32, trouxeram a ele um surdo e gago. O homem era surdo, o homem era quase mudo, quase que não falava, era gago, falava de maneira incompreensível, com muita dificuldade. Então ele era surdo, não ouvia, ele falava de maneira quase que compreensível, era gago, não falava direito, não se expressava direito, não se comunicava direito, portanto as pessoas tinham dificuldade de entender o que ele queria, porque quando ele falava, havia um empecilho, por isso a gagueira nele, e que fazia com que ele falava de maneira quase que incompreensível, com muita dificuldade. Mas tinha gente que levou ele até Jesus, porque o versículo fala isso para a gente. Então lhe trouxeram, alguém trouxe ele, pessoas trouxeram ele para o Senhor Jesus, pessoas que acreditavam que o Senhor Jesus, por ser profeta, o profeta andarilho, o profeta de sandálias, o profeta andarilho, certamente pelo poder de Deus poderia fazer algo pela vida daquele homem. Então as pessoas levaram ele até Jesus e suplicaram a Jesus: olha, Senhor, impõe as suas mãos sobre ele. Está aqui nesse versículo 32, suplicaram a ele, Jesus, que impusesse as mãos sobre ele. E quando eles falam isso, provavelmente eles queriam ditar a forma, o método que Jesus Cristo teria que agir sobre a vida daquele homem. Talvez eles opinaram e objetaram para Jesus impor as mãos, porque eles sabiam que os profetas, homens de Deus, eles realizavam coisas maravilhosas da parte de Deus com a imposição de mãos.
As crianças, por exemplo, quando um profeta entrava numa cidade, os pais mandavam as crianças em direção ao profeta na cidade, para que o profeta abençoasse a criança. O profeta abençoava as crianças, impondo as suas mãos sobre as crianças. Fizeram isso com Jesus, mandaram crianças a Jesus, e os discípulos repreenderam as crianças, não é? Para que não atrapalhasse o mestre. E Cristo disse: das tais é o reino de Deus, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Talvez eles estivessem pensando, como todo judeu pensava, na imposição de mãos, como sendo a liberação do poder de Deus, através do profeta, curando o doente. Ou simplesmente eles estavam querendo impor para Jesus uma forma de cura, ou seja, colocando as mãos, orientando a colocar as mãos sobre o doente. E este é um erro que muitos de nós também já cometemos. Cometemos o erro de querer ensinar a Deus como Deus deve agir. Muitas vezes nós queremos ensinar ao Senhor como Ele deve realizar um milagre sobre as nossas vidas. Senhor, eu preciso de Ti um milagre. Faça desta forma, assim, 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 assim. Eu gostaria que o Senhor fizesse na minha vida, na vida dos meus, este milagre. Muitas das vezes nós queremos ensinar a Deus a ser Deus, queremos ensinar Jesus a ser o médico dos médicos, queremos ensinar Ele a maneira que Ele deve curar. Um erro que nós cometemos muitas vezes. E tanto é um erro que, na verdade, Jesus Cristo curou na Bíblia Sagrada de diversas maneiras, impondo as mãos, sem impor as mãos, somente falando. Às vezes Jesus Cristo curava as pessoas sem precisar estar perto delas fisicamente. Ele dava uma palavra de ordem e a pessoa era curada onde ela estava. Tem textos assim, os irmãos sabem disso. Com uma palavra de ordem, a pessoa na casa dela era curada, porque Jesus deu a palavra de ordem de cura. Então, na verdade, Cristo tem diversas maneiras para curar. Não é colocar as mãos que vai fazer Ele curar alguém. Na verdade, o que cura é Ele cura. Ele é o médico dos médicos, Ele que cura, e não a maneira ou a forma como Ele vai objetar ou Ele vai fazer. Mas não devemos dizer como Ele deve suprir a necessidade. Se eu tenho uma necessidade, eu não tenho que querer ensinar a Jesus como Ele deve fazer para suprir a minha necessidade. O que eu devo fazer é definir a minha necessidade perante a Ele. Então, amado, não ensine a Cristo o que Ele tem que fazer para te ajudar. Não ensine, não tente ensinar, mas o certo seria você definir a sua necessidade junto a Ele, ao Mestre. E definindo a sua necessidade, sabendo você o que você precisa, então você vai em oração, em súplica, e pede a Deus para agir. Mas não queira ensinar a Ele como Ele tem que fazer, porque você pode pedir para Ele agir hoje, Ele pode querer agir amanhã, depois da manhã, o ano que vem, ou nunca agir do jeito que você quer, porque não é da vontade dEle. Então não devemos querer ensinar a Ele como agir. Os homens tentaram ensinar: Senhor, impõe as mãos sobre o nosso amigo, porque eles acreditavam que a imposição de mãos traria cura, porque o poder de Deus seria liberado através em Cristo como profeta para aquele homem. É o que eles estavam pensando. Então queriam ensinar Jesus. Imagina então essa cena. Nós temos o Lago da Galileia, temos um homem que é surdo e gago, ou um homem que é surdo e quase mudo. Temos algumas pessoas que levam ele até Jesus. Então comecemos a imaginar essa cena junto ao Lago da Galileia, e imagina então a dificuldade daquele homem se expressar, a dificuldade daquele homem se comunicar. Já imaginou você nesse estado que esse homem se encontrava? Imagine você sem poder ouvir nada. Então as pessoas falam com você e você não consegue entender, você não ouve, você não escuta as vozes das pessoas falando com você. Há um eterno silêncio e você não consegue ouvir nada, mas você consegue falar, ainda com dificuldade, ainda com gagueira, ainda que os sons saiam quase que incompreensíveis, mas aquele homem conseguia falar. Mas por ser quase incompreensível, aquele homem certamente era marginalizado na sua sociedade. Ele devia ser marginalizado, ele devia ser um homem excluído. Acredito que ele fosse um homem bem, Fátima Fagundes, discriminado naquela época,
por causa que ele tinha a gagueira, a dificuldade de se expressar, a surdez que impedia de ele ouvir. Ele era um homem que tinha uma dupla deficiência, surdez e quase mudez. Essa surdez e quase mudez o mantinha ele, sabe, Rosilene, ficar fechado. Fechado aonde, Rose? Num lugar onde você fica, eu fico, nós ficamos por algumas vezes em nossas vidas, e você vai entender. Aquele homem ficava muitas vezes fechado no seu próprio mundo, porque ele não se comunicava com outras pessoas. E isso acontece muito conosco também. Nós também, por várias vezes em nossas vidas, nós ficamos fechados no nosso mundo, ou mundinho, como você queira falar, mas ficamos fechados no nosso próprio mundo, porque até acreditamos que as pessoas, irmã Célia, não vão entender o que nós estamos passando, não vão entender o que nós vamos falar sobre aquilo que estamos passando, e às vezes, para não sermos mal compreendidos, nós nos calamos e aí ficamos no nosso mundo, não é? Ficamos no nosso mundo, para não sermos mal compreendidos. Eu vejo, irmã Célia, que este homem estava fechado no seu próprio mundo, não ouvia, não escutava, falava com dificuldade, as pessoas não entendiam o que ele falava, estava impossibilitado, né, Rosilene, de se comunicar e deixar transbordar a vida trazida dentro de si, dada por Deus. Deus deu vida àquele homem respirava, aquele homem andava, aquele homem raciocinava, aquele homem andava de um lado para o outro. O problema dele não era o andar, o problema dele era o ouvir, era o falar. E mesmo assim, esse homem não podia se relacionar com as pessoas. Jaconilson, ele tinha vida, mas o que adiantava essa vida se ele não conseguia se relacionar com as pessoas? E nem ouvir os sons que as pessoas faziam, ou que a natureza faz. Além disso, ele era vítima também. Vítima de quê, presbítero Ricardo, evangelista? Ele era vítima do preconceito dos judeus, que via na sua limitação ou dupla deficiência, via um castigo por eventuais pecados cometidos por aquele homem. Ele está assim porque ele pecou. Aliás, esse tipo de ideia que os judeus tinham, ainda hoje em algumas determinadas igrejas, as pessoas pensam que um irmão está numa situação difícil por causa que está em pecado. E muitas igrejas usam isso para prender os membros dentro das suas próprias igrejas. Os líderes espirituais usam isso para prender o membro da sua própria igreja, dizendo que ele tem que continuar ali, porque é ali que ele vai conseguir a libertação para o problema que aflige ele. E a pessoa não sai daquele lugar porque fica presa nessa promessa feita por seu líder espiritual, e com medo que as coisas piorem se ela sair e for para uma outra igreja ou de uma outra denominação. Ele era vítima de preconceito, então, por causa da sua limitação física. As pessoas pensavam, ele está assim porque ele pecou. Ou pensavam, ele está assim porque os pais dele pecaram e esse pecado passou para ele. Maldição hereditária, que nós sabemos muito bem, amados, que se existisse, e não existe, mas se existisse, está quebrada em nome de Jesus, porque quando Cristo, ele converte o coração de um homem, esse homem torna-se uma nova criatura. Então, se existisse a maldição hereditária, teria que acabar aí, porque a pessoa se tornou uma nova criação de Deus. E se é uma nova criação de Deus, o que estava lá atrás, fica para trás. Agora ele olha para frente, o alvo dele é Jesus, que dá a ele vida em abundância, como o próprio mestre fala. O homem então tinha esses problemas relacionados à questão da marginalização social. Jesus então, de uma maneira didática, realiza o seu milagre sobre ele. Primeira coisa, Jesus tira ele do meio da multidão. O homem estava na multidão, inserido na multidão, com as pessoas que o levaram até Jesus. No meio da multidão, Jesus tira ele, como diz a Bíblia Sagrada, versículo 33, Jesus tirando-o da multidão. Jesus, no meio da multidão, consegue enxergar aquele homem de forma individual. E essa palavra é boa, essa palavra ela consola nossos corações. Mais do que consolar, ela me alegra, essa palavra, porque pode existir uma multidão,
pessoas precisando de Jesus, e Jesus consegue me enxergar no meio da multidão, consegue aquilatar o que eu estou sentindo e passando, e sabendo o que eu estou sentindo e passando, Ele me tira da multidão. Ou seja, Jesus enxerga você, irmão e irmã visitante, no meio de uma grande multidão. Pode ter 100, 200, 300, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, mas Jesus vai enxergar você no meio da multidão, e de maneira individual, Ele vai tirar você do meio da multidão. Tirar do meio da multidão significa que Ele está interessado em você, em você. Ele aquilata o que está acontecendo conosco. Mas qual foi, Cláudia Nobre, o propósito de Jesus de retirar aquele homem do meio da multidão? Qual foi o propósito? Com certeza Jesus não queria ser conhecido pelo povo como um mero fazedor de milagres, como se isso não fosse pouco. Mas Jesus não queria ser conhecido como um mero fazedor, operador de milagres, não. Didaticamente Ele nos ensina como Deus, nesse milagre, opera no coração do ser humano, ou dos homens. Jesus tira o homem energicamente, me perdoem a expressão, mas ela é ótima para mostrar o que eu quero dizer. Jesus, Marcelo Nobre, tira o homem energicamente do palco das atenções. Ao contrário dos curandeiros modernos, que nós encontramos esses curandeiros modernos, até mesmo nas igrejas, encontramos curandeiros modernos que fazem do altar sagrado um palco, onde eles vão exibir os seus dotes, e onde eles vão fazer ali do altar sagrado um palco, no sentido de exibirem os seus dotes com supostos milagres, que nem verdadeiros são. Jesus não faz assim. Didaticamente, Jesus nos ensina que Ele tira o homem do palco, tira o homem do meio da multidão, e leva esse homem, como está colocado aqui, à parte. Está aí na Bíblia, veja, verso 33, Marcos 7, do 31 ao 37, a cura do surdo e gago. Jesus tira o homem da multidão. 33, à parte, coloca ele à parte. Você não vai ficar no meio da multidão, não vou te colocar no palco, não. Você vai ficar aqui à parte, e à parte eu vou fazer um milagre na tua vida. Jesus tira o homem daquele lugar, do palco, puxa o doente, e a parte começa a operar na vida daquele homem. Quer que eu te diga uma coisa maravilhosa e linda neste momento? Jesus, neste momento, está tirando a parte do meio da multidão que está aqui na igreja, pessoas que precisam urgentemente de Efatá. Abre-te nas suas vidas. Efatá, abre-te. Levando-o à parte, Jesus o faz. Jesus então põe os seus dedos no ouvido daquele homem, no ouvido direito que está surdo, no ouvido esquerdo que está surdo. O homem então pode sentir o toque de Jesus nos seus ouvidos. Ele pode não falar direito, ele pode não ouvir, mas ele ainda tem os outros sentidos, e o tato, o toque dos dedos de Jesus nos seus ouvidos, ele consegue sentir. Jesus, Fátima Fagundes, toca o homem e opera o milagre. Com um pouco de saliva, sua saliva, a saliva de Jesus, Jesus então faz o homem falar sem dificuldade nenhuma. Irmãos, a saliva, segundo os antigos, tinha um poder terapêutico. Tanto é que Jesus fez outros milagres usando a saliva. A saliva tinha um poder, se entendia os antigos, que tinha um poder terapêutico. Cristo tinha que mostrar aquele homem. Ele não ouvia, ele não falava, mas ele enxergava. Então Cristo usa a visão dele, Cristo usa a sensibilidade dele para tocar nos seus ouvidos, ele sentiu o toque. Cristo usa então a questão dele poder enxergar. Então Cristo pega a sua própria saliva e Cristo então passa na língua que estava emperrada e que era um empecilho para que ele pudesse voltar a falar. A saliva de Jesus
tem poder de Deus. A saliva de Jesus é milagrosa e miraculosa, ainda que para nós ocidentais esse costume, saliva, passar no rosto, passar na língua de alguém, como tendo função medicinal, seja algo meio avitante, estranho para nós, mas no Oriente era assim, e o povo judeu entendia assim, e Jesus então faz com que o homem visse. Jesus está na frente do homem, Jesus então quer que ele veja o ato dele, de pegar a saliva dele, para passar na língua deste homem, que estava emperrada, era um empecilho para que ele pudesse falar. Esse homem tinha que ver o que Jesus estava fazendo, esse homem tinha que sentir o toque de Jesus no seu corpo, nos seus ouvidos, que não funcionavam. O homem estava vendo tudo que o profeta Jesus Cristo estava fazendo. Jesus tocou-lhe os dedos nos ouvidos, cuspiu, tocou na língua daquele homem, e nessa hora então Cristo ergue os olhos para o céu, e o homem que não era cego, enxergava, ele vê Jesus olhando para os céus, e quando Cristo olha para os céus, Cristo então nesse momento ele suspira e diz, Efatá, e que significa, abre-te, abre-te os ouvidos, abre-te essa língua, volte a ouvir, possa ouvir novamente e possa falar de maneira clara, sem empecilhos algum. Efatá, abre-te. E a Bíblia fala que imediatamente cessou a surdez, cessou a quase mudez, se desfez e o homem passou a falar perfeitamente após Cristo fazer o milagre. Verso 35, abriram-se os ouvidos, Efatá, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Jesus ergue os olhos para os céus, Jesus suspira, diz Efatá. Jesus olha para o céu e dá um suspiro. Olhar para o céu e dar um suspiro tem um significado para nós. Olhar para o céu significa que Jesus nesse momento, ele está indicando o endereço do milagre. Cristo ao olhar para os céus, e o homem acompanhar o olhar de Cristo olhando para os céus, e os judeus que estavam ao redor acompanhar o olhar de Cristo para os céus, Cristo está indicando o endereço do milagre, o endereço da graça, o endereço da compaixão, o endereço da misericórdia. A misericórdia, a compaixão e a graça vem do trono de Deus nos altos céus. Jesus olha para os céus e mostra para o homem que o milagre vem de Deus para ele. O homem não é cego, o homem vê e o homem entende, ele está avocando ao Deus Todo-Poderoso para a cura acontecer. A cura não vem de baixo, a cura não vem dos homens, a cura vem de Deus. Mas Deus usa os homens, Deus deu sabedoria aos homens para nos ajudar, mas há casos que nem os homens podem nos ajudar. Pode abrandar, mas não ajudar. Aí eu digo a você, existe um que pode não somente abrandar, mas resolver de vez, que é o Senhor Jesus Cristo. Olhe para os céus, clame a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Jesus olha para o céu, dá um profundo suspiro, e o olhar dele indica o endereço. Vem dos céus a compaixão, vem dos céus a piedade, vem dos céus a misericórdia, vem dos céus a graça. E o engraçado de tudo isso, interessante, que quando ele olha para os céus, indicando de onde vem tudo, na verdade ele é simplesmente o símbolo de tudo isso tudo. Jesus, quando vem à terra, ele traz para nós o reino de Deus. É o próprio Deus diante do homem. O profundo suspiro, para o Zé Roberto, significa súplica. Quando ele suspira e diz Efatá, ele está na verdade suplicando a intervenção de Deus. Ele está suspirando. O suspiro eu diria que é mais, é a demonstração clara da compaixão, é a demonstração do amor, é a demonstração da indignação, é a demonstração dele saber que ele pode mudar uma vida, que ele pode transformar uma vida, é a demonstração que ele quer transformar uma vida, que ele pode e que ele quer e deseja transformar uma vida. Senão ele não tirava o homem à parte, senão ele não chamava aquele homem, senão ele vendo aquele homem no meio da multidão com aquelas pessoas que o trouxeram, ele poderia
não querer saber de trabalhar com esse homem, de ajudar esse homem. Mas quando trouxeram esse homem no meio da multidão, Jesus viu, Jesus puxa ele e traz à parte, como ele está fazendo agora com você aqui nessa igreja. Jesus está puxando você à parte para fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida espiritual. Abre-te, Efatá, misericórdia, compaixão. As pessoas que assistiram ao milagre, elas comentaram, está aqui no versículo de número 37, maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Isso me lembra Gênesis capítulo 1, porque quando eles falam, tudo ele tem feito muito bem, tudo ele tem feito esplendidamente bem, eu me lembro de uma frase que acompanha a Deus na criação do mundo, quando a Bíblia diz: viu Deus que tudo que ele fez era bom. Não é assim? Deus criou a minha mulher, viu Deus que tudo era bom. Cria os animais, cria a separação das águas, os luzeiros, viu Deus que tudo que ele fez era bom. E aqui os homens falam: tudo que ele tem feito, esse Jesus, ele faz muito bem. Claro, ele é Deus. Ele é Deus. Se ele criou a terra, se ele criou a separação das águas, se ele criou os luzeiros, os planetas, criou o universo, é o Senhor do universo, ele não pode curar uma surdez, ou uma quase mudez, ou ele não pode atuar dentro do seu cérebro, ou ele não pode atuar no seu corpo, no seu organismo, e retirar o mal que está dentro de você. Ele pode, ele é Deus. Ele pode. Creia nisso. Efatá, abre-te, que desapareçam os empecilhos. Jesus cria uma espécie de ponte de comunhão, ponte de contato com o homem, para despertar a fé naquele homem. Aquele homem tinha que ter fé, então Cristo trabalha a fé daquele homem. Ele podia dar uma palavra de ordem e a doença ir embora, como ele fez várias vezes em outras ocasiões, mas ele faz todo um simbolismo para curar esse homem. Ele tira o homem do meio da multidão, é um sinal. Ele então o chama à parte, outro sinal. Ele toca as mãos nos seus ouvidos, os dedos dos seus ouvidos, é um sinal, para mostrar ao homem que algo está acontecendo, ou que algo vai acontecer. Ele cospe com sua saliva, então ele passa na língua daquele homem que era um empecilho, para ele falar de maneira correta, é outro sinal. O homem sabia, saliva tem a ver com questão terapêutica. Impor as mãos em mim, nos meus ouvidos. Sim, os profetas fazem isso e Deus opera. Então Cristo estava despertando a fé naquele homem. Os gestos de Jesus eram ponte de contato, ponte de comunhão, para que aquele homem pudesse entender que os céus iriam agir sobre a vida dele. Por isso Cristo ergue os olhos aos céus. O homem olha, vê isso acontecer e fala Efatá para a vida dele. Jesus não quer ser reconhecido como um mero operador de milagres, não. Por quê, meu pastor? Porque ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele quer ter um relacionamento saudável conosco. E por meio deste relacionamento, ele quer mostrar para nós que nós devemos nos render ao senhorio dele sobre as nossas vidas. Não basta apenas receber o milagre, mas nós temos que ser seguidores daqueles que faz o milagre. Não pelo milagre, mas por ele ser quem ele é. E ele é Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. O milagre não pode ser, Cláudio Alves, o fim, o objetivo somente do relacionamento de Deus com os homens. O milagre não pode ser o fim, o objetivo desse relacionamento de Deus para com os homens. Da mesma forma, posso dizer a você que o milagre também não pode ser o fim ou objetivo do relacionamento do homem para com Deus. Eu vou a Deus porque eu quero um milagre. Não, isso não pode ser o objetivo, o fim do seu relacionamento com Deus. Apesar que muita gente vai a Deus em busca do milagre. Não queira apenas os milagres de Jesus, mas queira Jesus em sua vida como Senhor e Salvador do seu coração. Não queira somente o que Ele pode te dar, Ele pode te dar muitas coisas. Não, mas queira Ele naquilo que Ele é,
O nome dele, Jesus, significa Salvador. Quero Salvador. E não apenas aquele que produz milagres nas nossas vidas. Hoje nós temos muitos líderes religiosos sem escrúpulo, que estão e sem temor a Deus, que fazem propaganda de milagres nas suas igrejas, e que jamais realmente tensionaram mostrar para essas pessoas, no qual eles querem fazer os milagres, que Cristo Jesus é Salvador e Senhor. A intenção somente é mostrar para a multidão que ali acontecem milagres, e mostrando isso, divulgar aquela igreja, conseguir publicidade, holofotes no palco, que não é mais altar, nem púlpito, é um palco que é montado para que as pessoas sejam, muitas das vezes, enganadas nos milagres, nos pretensos milagres que ali são realizados. Jesus não faz do altar um palco, Jesus não faz do púlpito um palco, Jesus chama a pessoa à parte, Jesus produz o milagre à parte na vida de um homem, como ele fez com aquele homem. Efatá não é uma palavra mágica, não é uma palavra, Denise, que você vai ter que entender como encantamento. Se eu disser essa palavra Efatá, acontece, milagre, algo lindo vai acontecer. Não, Efatá não é nenhum encantamento mágico, é apenas uma palavra da língua aramaica que Jesus usava e falava, era a linguagem normal de Jesus. Marco traduz a palavra para que a gente possa entender o que Cristo queria dizer com Efatá. Cristo queria dizer: abre-te os ouvidos que estão tampados, abre-te essa língua que está presa e que não deixa você se comunicar com as pessoas e que impede que você possa falar normalmente com as pessoas, e esses ouvidos que impedem que você possa ouvir as pessoas. Não é uma fórmula mágica. O que é maravilhoso é que Cristo cura o homem, não porque tocou no homem, mas Cristo cura o homem quando ele fala a ordem: abre-te. E nessa hora os ouvidos abriram-se. Abre-te. Nessa hora a língua presa desprende e o homem fala desembaraçadamente. A palavra Efatá traz para nós a ideia, sabe de quê? De libertação. A palavra Efatá traz ideias de algo que foi aberto, mas não algo que foi aberto ou liberto de uma maneira específica. Ou seja, eu quero libertar esse pedaço aqui, então eu vou falar essa palavra para libertar esse pedaço. Não, não é isso. A palavra Efatá, quando é falada, é ministrada, se entende que é para libertar um todo. Então, quando Cristo fala Efatá para o homem, não foi só para abrir os ouvidos ou a língua poder falar normalmente, desembaraçadamente, mas quando ele fala Efatá, é para que o homem por inteiro seja liberto do seu mal. Aí eu posso usar essa palavra agora nesta manhã. Efatá, abre-te os empecilhos da sua vida. Efatá, abre-se todos os empecilhos que estão agora perturbando e escravizando você. Efatá, que agora as doenças que cada um de nós que estão nessa igreja agora, que nós temos, sejam elas graves ou não graves, se for da vontade de Deus, Efatá, abre-te. Ou seja, caia por terra todos os empecilhos que estão levando a você ficar com essa doença. Efatá, diz o Senhor, que por uma forma por inteira, o seu ser seja liberto. Corpo, espírito, corpo e alma seja liberto pelo poder de Deus, que é liberado neste lugar, pela palavra de ordem do próprio Deus. Abre-te! Para que você saia daqui curado, não somente no corpo, mas curado no espírito, curado na alma e glorificando a um Deus que pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. O ungido Salvador de Deus é Jesus. E é Ele que fala com esse homem. E é Ele que cura esse homem. E que assim que aquele homem teve um encontro completo com o Senhor Jesus Cristo, sendo completamente liberto através da palavra Efatá que Cristo pronunciou e que significa abre-te, eu desejo em Cristo que o mesmo aconteça com você nesta manhã
de domingo, que maneira por inteiro o seu corpo, agora e alma, seja liberto do Senhor, pelo Senhor Jesus, de todos os empecilhos que estão na sua vida. Enumere para Deus neste momento os empecilhos que estão acontecendo na sua vida. Fale para Deus em oração, irmão. Feche os seus olhos, mostre para Deus o que está acontecendo, mostre para o Senhor as suas dificuldades, mostre para o Senhor as suas enfermidades, mostre para o Senhor as suas dificuldades de relacionamento, mostre para o Senhor agora, e que o Senhor diga para ti o que disse para o homem surdo e quase mudo: Efata, abre-te os empecilhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tendo feito isto, as pessoas disseram para Jesus: tudo ele faz bem, tudo ele tem feito esplendidamente, não somente faz ouvir os surdos, como faz falar os mudos. Glória a Deus. A palavra volta para o presbítero José Roberto, em nome do Senhor Jesus.